análise de projeto, aquela condição mais crítica, porque a premissa básica de qualquer projeto é você analisar durante toda a vida útil do empreendimento a condição mais crítica para fazer esse tipo de abordagem. Então, essa situação implica necessariamente, quando eu trabalho principalmente com alteamento por montante, eu utilizar o que a geotecnia tem de melhor, que é investigação, investigação, investigação. Todos nós de geotecnia sabemos basicamente um refrão básico, é um dogma. As sondagens mais caras são aquelas que não foram feitas, ou seja, investigação, 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 tem um bom projeto. Sem investigação profunda, ninguém faz projeto consistente, não tem como, não existe mágica, existe ciência e o método experimental, o método observacional da geotecnia é o método observacional experimental da física. Isso aqui eu vou pular. Nós temos que estudar todos os processos que ocorrem ao longo da praia, né? Teoricamente eu vou ter a disposição das partículas no processo de segregação hidráulica na praia. Eu teria que estudar o comportamento disso, vou pular esse trem todo aqui, nem comentar. Teria vários tipos de análise da abordagem no processo da sedimentação dentro do reservatório, de tal maneira que isso ocorra numa extensão de reservatório suficiente, que quando eu tenho o vertedouro aqui, a água vai sair jusante aqui clarificada. Ou seja, eu tenho que ter uma extensão aqui suficiente para promover toda a decantação dos sólidos presentes na água. Isso aí seria o básico de qualquer premissa, né? Vou pular esse troço todo aí e não vou discutir liquefação aqui não. Se vocês quiserem, no exemplo do outro lá, do caso lá da Samarco, que uma das possibilidades pode ser a liquefação, a gente pode discutir isso aqui com detalhe, eu mostro lá. Vou pular isso aqui, tá? Mas esse estudo a gente tem feito exaustivamente nas barragens do quadrilátero ferrífero. Ou seja, e a maioria delas, a estabilidade não é ditada pelos parâmetros de resistência, mas pelos parâmetros de liquefação. Mas eu vou pular isso, senão não dá tempo. Aí eu vou fazer. Eu vou mostrar o que acontece, quer dizer, não precisa nem mostrar, bastava falar lá da questão, infelizmente, da Samarco, né? Barragens de contenção de rejeitos salteados por montante, elas te colocam, particularmente por montante, né? Elas te deixam diante daqueles três elementos chaves, né? Aqui, por exemplo, uma ruptura por pipe, eu não vou discutir essa, não vou pular essa. Vou comentar aqui uma que todo o processo jurídico está terminado, está concluído, então a gente pode fazer quaisquer considerações aqui sem grandes problemas. Vejam bem, isso aqui era uma mineração na entrada de Belo Horizonte, uma mineração, a substância mineral era o minério de ferro. Então eu fiz aqui uma cava, tirei o meu corpo de minério, uma mineração a cava aberta, tirei meu minério, passei para a planta, fiz aquela história toda, acabou. Isso aqui é o que a gente chama de cava exaurida. Como eu tenho uma repetição da estratigrafia, da geologia do quadrilátero aqui, eu tenho um novo corpo de minério aqui. Ora, então o que a mineração fez? Eu vou pegar esse novo corpo de minério e os rejeitos descartados desse processo aqui, eu vou lançar e preencher essa cava. Excelente alternativa, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho um local muito fácil e muito simples de fazer esse descarte, eu estou recuperando uma área degradada por excelência. Então, é claro que os órgãos ambientais, o DNPM, enfim, todos os órgãos legisladores concordaram e deram todas as premissas para isso ocorrer. Então, tá bom. Começa a se lançar o rejeito aqui, vai se lançando o rejeito, vai lançando o rejeito, até chegar essa borda. Quando se chega nessa borda, a coisa estava muito fácil, muito simples, né? Encher um buraco de rejeito, né? Tipo em polpa. Então o que eles fizeram? Estava muito fácil, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um dique de alteamento aqui, continuar subindo aqui mais 5 metros, e vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada, e principalmente ninguém falou nada. Então vamos fazer mais um, mais 5 metros, outro, mais 5 metros, outro, mais 5 metros. Ou seja, como ninguém falou nada, como ninguém teve nenhum tipo de ponderação contrária, a coisa virou isso aqui. Isso aqui já tem 40 metros de altura da borda e eu tenho esse amendoim aqui nessa condição. E vejam só, quando eu faço esse lançamento, eu acho que eu posso até ter esquecido no comentário,
Eu trago o rejeitoduto aqui e lanço esse material ao contrário, evidentemente. Eu crio aqui a praia de rejeito e jogo a água para o fundo. A geotecnia é, em síntese, o controle o tempo todo de água presente nos maciços que eu estou analisando. Eu jogaria água aqui para cima. Eles não. A planta está aqui, era muito mais fácil o quê? Descarregar o rejeito aqui no vale e isso aqui vir direto. Ou seja, além de eu estar fazendo aqueles alteamentos absurdos, eu estou lançando a água toda de encontro a eles. O que vai acontecer em 22 de junho de 2001? Isso vai romper, muito similar ao caso hoje da Samarco, né? Eu tinha ali, nesse caso aqui, 5 operários, uma carregadeira e 3 caminhões, fazendo um novo alteamento. Isso aqui vai romper e vai atingir uma área de 6,3 quilômetros, causando, aí, os estudos que a gente fez por lá, eu vou pular esse trem para não entrar muito em detalhe. Você vai pegar, se vocês verem a foto lá da Samarco aí que está na mídia, é igualzinho. Você pegar uma superfície lá de rejeito ressecado, e o material, isso aqui tinha 320 metros de extensão, isso abriu que nem uma porteira, e abre literalmente, porque a barragem literalmente explode. Abre e uma massa aqui de 730 mil metros cúbicos desceu aí ao longo de uma área de um desnível de 420 metros e 6,3 quilômetros, causando uma cicatriz e um impacto ambiental absurdo, né? Mas numa área muito menor, nós estamos falando de uma área ali de 6 quilômetros. Essa ruptura da Samarco, os rejeitos estão chegando quinta-feira no oceano, né? Então, quer dizer, vejam a dimensão dos problemas que a geotecnia aplicada à mineração trazem. Vou pular isso aí, vou pular todo esse caso aqui. Isso aqui era uma disposição, esse caso é bem interessante, disposição de rejeitos contaminantes, né, a questão da impermeabilização com geossintética, vou pular esse trem todo, o controle enorme que se tem de geomembrana e na passagem de estruturas singulares, enfim, vou pular isso tudo, porque não dá tempo, né, a palestra é muito curta. Qual que é a essência do desenvolvimento na área de disposição de rejeitos? É claro que não é ficar preso a essa técnica do aterro hidráulico, é fazer uma disposição em pilha. Isso aqui não é estéreo, não, isso é uma pilha de rejeito. Então, o que você vai buscar? Você vai fazer o que a química já faz há tempo, a separação sólido-líquido. Agora, você tem que obter técnicas que consigam fazer isso em escala industrial. Por exemplo, uma das técnicas possíveis, isso é possível aqui com rejeito mais granular, você tem que fazer a separação. Eu pego aquela polpa que veio do processo, aquele rejeito total que eles me dão lá como um rejeito bruto, eu homogeneizo esse rejeito aqui, lanço no hidrociclone. O hidrociclone é um equipamento extremamente comum na mineração. Ele faz a separação através de um processo de força centrífuga. Os materiais mais grossos, eles tendem a ter um processo de fluxo descendente, né, e formam o underflow, que vão sair daquela parte de baixo. E o material mais fino, o overflow, ele sai numa sequência ascendente, e esse fino eu jogo numa barragem, porque, como eu falei, eu tenho que trabalhar com esses materiais de forma completamente diferente. Esse material mais grosseiro, quando eu passo ele numa peneira vibratória, eu consigo, cara, isso aqui é resultado já de escala industrial. Eu consigo levar um material que tem 18,7% de sólidos para 82,9% de sólidos. O impacto em termos de área de estocagem, em termos de recuperação de água no processo, é brutal. Eu posso usar células desaguadoras, nós estamos fazendo isso já em escala de campo, né? Talvez a próxima figura fica mais fácil, né? Aí o rejeito não pode ser por gravidade, ele tem que ser bombeado. Você bombeia esse rejeito e lança dentro de células desaguadoras. Isso aqui são painéis de geotêxteis, né? E ao lançar esse material, você tem o sistema clássico da filtração cruzada. O fluxo é vertical e a filtração é horizontal. Então, é claro que vai formar aqui uma torta. Esse processo vai perder capacidade de escoamento num determinado momento, e através de um sistema de eletroímãs, então, você gira isso aqui, dá uma pancada nisso aqui, essa borra cai e o processo continua em grande escala. Esses
painéis, eles são removíveis e intercambiáveis. Então, de tempo em tempo você troca por novos, recupera aqueles que foram usados, volta no processo. A alma do negócio da mineração é você utilizar estruturas intercambiáveis, recicláveis. Senão você não vai conseguir fazer na escala industrial, não. Eu vou pular isso aqui, esse era estudo de ciclos que você pode fazer, né? Outra técnica que você pode fazer da separação sólido e líquido é usar grandes baias de expansão. Isso aqui, por exemplo, é paragominas. Essas baias aqui têm 400, 500 metros de extensão. Você conta com o quê? Você joga uma camada dessa de 50, 60 centímetros ao longo de uma... Vejam bem, tem mineração hoje no Brasil que produz, lá em Minas Gerais, 25, 26 mil metros cúbicos de rejeito por dia. Os volumes são absurdos. Então, você precisa de ter áreas gigantescas, né? Então, essa água aqui, você vai contar que ela como você vai fazer a separação sólido e líquido? Pela questão da drenagem de fundo e principalmente por evaporação. Então, como que você estuda isso? Você pode estudar isso, por exemplo, fazendo tanques, né, que simulam o comportamento. Você lança o rejeito vai sofrer esse processo de secamento, e ao fazer esse processo de secamento, ele cria todo esse mosaico, e essa mosaico, essas trincas, esse padrão de trincas aqui, evidentemente vão constituir um padrão de drenagem fenomenal, né, para próximo lançamento da próxima camada. Então você lança, né, e esse processo continua através da infiltração da água, né, através dessas trincas aí, e você consegue, por exemplo, resultados como esse aqui. O meu princípio de lá, né, obter materiais nessa condição, né? Isso aqui é um rejeito já em massa, né, em forma de torta, né? Então, solo, como se fosse um solo, né, na consistência de solos, ou seja, você consegue fazer. O princípio básico é esse, né? O espessamento, né? Se você considerar a fase sólida, você está falando de espessamento. Se você considerar a fase líquida, você está considerando o desaguamento, né? Outra técnica muito interessante é você aplicar um campo elétrico, né? O que acontece com a molécula de água? A molécula de água ela é neutra, eletricamente neutra, é claro, mas como ela é assimétrica, o centro de cargas positivas não coincide com o centro de cargas negativas, ela é um dipolo elétrico. Então, se você jogar um campo elétrico aqui dentro, você puxa essa molécula em direção a um desses eletrodos e, através de uma bomba submersa aqui, você retira essa água do processo. Então, esses fenômenos de eletrosmose, esses fenômenos eletrocinéticos, eles têm essa... E vejam bem, quando eu estou falando isso aqui de aplicar em escala industrial, na planta, lá na barragem, isso aqui são correntes da ordem de miliampere, que você obtém de um gerador, não precisa de subestação, de coisa de grande porte, não. Essas correntes são mínimas. Mas eu vou pular isso aqui, porque isso aqui demora para explicar os resultados aqui. Mas enfim, isso aqui, ó, eu tinha isso aqui cheio de polpa, e eu vou obter um material com essa consistência de pasta de dente, que é o rejeito em pasta. Obtive isso como? Como que eu eliminei a água do processo? Fazendo essas aplicações de eletrocinese. Vou mostrar mais esse exemplo aqui. Uma outra maneira de eu fazer essa... Uma outra maneira de eu fazer essa separação sólido e líquido é, por exemplo, usando o chamado tubo geotêxtil, né? Os geossintéticos, eles constituem aí um campo de aplicação enorme dentro da geotecnia. Então, se você pegar uma bolsa dessa num geotêxtil, um geotêxtil tecido ou não tecido, que é um geossintético que tem uma capacidade, digamos assim, de drenagem e filtração muito elevada, e você lançar esse material aqui dentro, você consegue fazer essa separação sólido e líquido numa condição muito boa, seja usando ou não defloculantes, né? Você pode usar até um defloculante para favorecer esse processo ou não. Então a ideia central é qual? É você pegar um saco desse, uma bolsa dessa, um tubo, né, desse, né, costurado, jogar rejeito ali sob pressão. E sob pressão esse rejeito então vai conformar essa seção que eu mostrei lá atrás. Nem sei se vale a pena aqui voltar aqui, mas enfim.
ela forma essa seção tipo uma falsa elipse, né? Ela vai ocupar aí, digamos, no máximo 60%, 70% da área útil de preenchimento. Quando você obtém essa condição, você vai obter basicamente fazer a separação entre o sólido e o líquido. Então, como é que é feito uma estrutura dessa na prática? Eu faço aqui uma regularização da minha base, coloco aqui uma geomembrana é um outro geotexto que tem essa característica de estanqueidade muito alta, a permeabilidade desse material é de ordem de 10 a menos 13 metros por segundo. Por que eu coloco essa geomembrana? Porque eu quero recuperar a água. Eu não posso jogar água na bacia e ficar trabalhando com essas perdas de água por infiltração e por evaporação. A água representa muito hoje em termos de questão ambiental e de balanço hídrico numa mineração. Então eu coloco, é claro que isso aqui tem uma certa declividade, né? Eu coloco essa geomembrana de fundo na base da minha estrutura. Em cima dela eu coloco uma estrutura drenante, que pode ser um dreno natural ou um outro tipo de geocomposto, de geossintério, no caso aqui é um geocomposto drenante, né? Ele tem uma capacidade de drenagem longitudinal muito elevada, além da filtração transversal. Então, usando essa estrutura ou essa teria uma grande vantagem de estar utilizando um material de espessura muito menor, ocupando uma área de estocagem muito menor, mas enfim, eu vou trazer esse rejeito também por pressão, vou criar aqui dentro dessas bolsas um mangote, injetar esse rejeito sob pressão na forma de polpa, aquela lama lá sob pressão. Ela vai conformar aquela estrutura que eu comentei com vocês. A água vai drenar toda, estou fazendo a separação sólido e líquido, a água vai drenar através do geotêxtil que forma essa estrutura de confinamento. Isso vai drenar, eu recolho isso naquela estrutura, né, de base drenante sobre a geomembrana, numa canaleta lateral, e essa água volta para o processo de alguma forma, né? Essas estruturas, então, elas poderiam ser utilizadas de formas diversas, inclusive empilhadas, e com isso eu consigo recuperar a água e fazer a separação sólido-líquido usando esses tubos geotêxteis, né? Que normalmente eles têm a largura do próprio rolo, e essa dimensão aí você pode usar 50, 60, 80 metros, o tanto que você tiver interesse em fazer, né? Então aqui é um caso de uma aplicação, você fez aqui uma barreira de finos, que é recuperar essa estrutura aqui, que é uma forma de lama, né? Um rejeito extremamente fino. Como é que você separa isso? Então, você coloca uma estrutura aqui, pode ser dragagem ou por bombas centrífugas, consegue puxar o material aí com 70%, 72% de sólidos, como era esse caso. Aqui é mostrando o material que está sendo bombeado de lá, era exatamente com essa consistência. Você lança isso dentro desses bolsões. Aqui não está dando para ver bem, eu ia mostrar no filme aí, mas vai demorar muito. A água sai toda por aqui, e aquela lama é exatamente aquela lama onde os bombeiros hoje estão procurando gente. Essa lama que você lançou aqui, 4 horas depois, pode usar qualquer coisa em cima, que ela está toda drenada, ela está numa condição de estabilidade excelente. Tão boa que você pode utilizar os próprios bags, essa estrutura, né? Como uma estrutura de contenção, de empilhamento, e ele foi utilizado para fazer exatamente a continuidade do dique, em vez de fazer o dique convencional. Então, uma alternativa é você, depois do dique preenchido, você rasgar o dique, você vai encontrar lá dentro o quê? O rejeito na forma de massa, granel. Você retirar e fazer uma disposição convencional, que a geotecnia já faz há tempo com o solo compactado. Agora, só que isso aqui não é sólido, isso aqui é o rejeito, né, separado, que ele então compactado e vai formar um platô, uma estrutura que tem impacto, digamos assim, geotécnico, condicionantes geotécnicos muito, muito mais simples, longe de uma estrutura de aterro hidráulico. As grandes questões aqui é o seguinte, cara, você tem que ter a repetibilidade do processo, né? Então, existe alguma forma de você recuperar esses geotubos, ou seja, deles serem utilizados numa escala de repetição? Quando você tiver essa solução nesse sentido, ela se aplica em escala industrial a uma planta de mineração. Caso contrário, evidentemente que não, porque os volumes de produção de rejeito são absurdamente elevados. Mas vejam,
ela nos dá a possibilidade de levar a criatividade e a iniciativa de soluções a diferentes processos, utilizando os materiais, por exemplo, da seguinte forma: eu posso fazer aqui uma estrutura de barramento, usando o rejeito grosso e usando os bags confinados com o rejeito fino, com a lama bombeada dentro desses geotubos, dentro desses tubos geotêxteis. E aí, evidentemente, eles vão drenar rapidamente por dentro dessa estrutura. É a que a gente já usa há muito tempo quando a gente faz tipo de disposição estéreo-rejeito, né? Eu posso fazer, eu chamo isso aqui de geoberma, né? Uma berma de equilíbrio, utilizando o rejeito grosseiro como confinante e os bags, né, com a lama, como se fosse uma estrutura de empilhamento. Imagine a aplicação disso aqui em erosão costeira, né? Imagina isso aqui contra tsunami, né? Você pega a areia lá do mar, bombeia para dentro disso, faz esses grandes bags, empilha. Ou seja, elas são, além de serem estruturas drenantes, elas seriam excelentes estruturas confinantes, né? Estruturas de contenção, né? E uma solução drástica drástica não, bem ampla e de